Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da Confederação Nacional da Agricultura, aqui presente, bem como as senhoras e senhores deputados. Dar conta que, de facto, a crise está instalada na região de Marcada de Douro. É verdade que, neste momento, e pela proximidade da vindima, são muitas as preocupações dos viticultores e assentem essencialmente na falta de compradores e, conforme aqui já foi dito, uvas que eventualmente possam ficar também por vindimar. Os preços que efetivamente, aquelas uvas que forem vendidas em que os preços praticados ficarão muito aquém do custo de produção, e fala-se mesmo em preços praticados com uma diferença de tempo há mais de 25 anos e que de facto ninguém consegue acompanhar. E, portanto, e como se não bastasse, temos também o corte de benefício em cerca de 15 mil pipas, pelo menos que está previsto para este ano. Mas também temos a noção efetiva que a crise do ouro não começou somente no ano de 2024, conforme aqui já a representante da CNA vem aqui dar conta que, de facto, se foram vários anos e que tem vindo a agudizar essa mesma crise. O que constatamos é que, de facto, o agricultor tem cada vez menor o seu rendimento e que, de facto, há um desequilíbrio entre a procura e, naturalmente, entre a oferta. E os problemas conhecidos há muito tempo, de facto, a AD toma posse em 2024, já se verificava todos aqueles problemas que eu acabei de elencar e que já foram aqui também trazidos a esta comissão, e que, de facto, o próprio corte do benefício em muitas pipas, a situação da falta de fiscalização, a situação dos preços que eram esmagados, a entrada de mosto e vinho a granel, naturalmente proveniente, nomeadamente de Espanha e também do Chile, e, portanto, mas a AD não estava no governo. Quem estava no governo na altura foi o Partido Socialista, que esteve durante 8 anos e que, os primeiros 4 anos, naturalmente implementados e apoiado pelas medidas do Partido Comunista e também do Bloco de Esquerda. Portanto, isso convém sempre trazer à colação que a crise não é nova, a crise, naturalmente, não só surge no ano 2024. Uma vez chegados ao governo, a AD, conhecendo estes problemas, naturalmente, e procura quê? Procura, acima de tudo, face à questão do imediato, avançar com uma nova destilação de crise no valor de 13 milhões e meio, que vinham, certamente, de apoio de Bruxelas, e que Bruxelas teria dito logo à data que não haveria mais qualquer verba para o efeito, e que mais 4 milhões e meio, portanto, das verbas cativas para fazer face à destilação de crise. Pelo menos acabamos com a pouca vergonha que era, e nomeadamente só poderia ir à destilação de crise quem efetivamente não tivesse importado pelo menos há 3 anos. Pelo menos acabamos com a bandalheira que efetivamente sucedia. E é um dado adquirido, em sede de destilação de crise não é possível. Reforçamos a fiscalização. E antes de reforçar a fiscalização, que efetivamente pela primeira vez fizemos um protocolo com a Autoridade Tributária e com a ASAI, para que houvesse um maior controle sobre os fluxos e sobre o trânsito de vinhos que vinham do exterior para o território, mas acima de tudo também proibimos a circulação de mosto e vinho a granel. Avançamos com a rotulagem, que era uma pouca vergonha, que efetivamente assistíamos, que era vendido o vinho como se fosse da região, quando de facto não tinha rigorosamente nada da região. E fizemos uma coisa que efetivamente tinha que ser feita, a juros bonificados, e criamos uma linha de crédito a juros bonificados, em que as adegas e as cooperativas, para poder fazer face, e no sentido para poder aliviar o sofrimento dos viticultores, que pudessem efetivamente pagar a campanha daquele ano e a campanha do ano anterior. E a medida foi de facto proativa e foi profícua, atendendo que dos 100 milhões, portanto, a verba utilizada rondaria os 99% desse montante. O que quer dizer que algo foi feito. Se me pergunto, está tudo feito? Não. Mas, de facto, convém também lembrar a todos que em 11 meses a AD fez mais do que o Partido Socialista, juntamente com o PCP e o Bloco de Esquerda, quando estiver no governo, durante 8 anos, diria mesmo, ao longo dos vários anos. Sabemos perfeitamente que ainda há um caminho por trilhar. Estamos esperançados, certamente, de poder
articulando com os autarcas, articulando com todas as entidades do setor, poderemos efetivamente melhorar e seguir um caminho, um novo rumo. E eu pergunto tão somente isso. Perante esse desequilíbrio, e sei que perguntava à CNA, o que é que pensa deste conjunto de medidas que foram anunciadas ainda há pouco tempo pelo Sr. Ministro da Agricultura para fazer face à crise do Douro? Que já ouvi que algumas medidas por vós avançadas, sei também que são contra o arranque da vinha, mas posso-vos dizer que também o Sr. Ministro da Agricultura é contra o arranque da vinha e, contrariamente àquilo que aqui foi dito, contra o arranque da vinha, contra também a vindima em verde. Todavia, o que se encontra é uma putativa solução para o Douro, que se há esse desequilíbrio entre procura e oferta, naturalmente, e eu ilustrava com um pequeno exemplo. Eu, se tiver uma casa aberta, e se essa casa aberta me der prejuízo, ou tento inovar por forma a poder fazer concorrência com os demais, ou, entretanto, tenho que encontrar uma outra atividade. Não é o caso. Sabemos que a identidade do território está na vinha, mas, efetivamente, temos que encontrar uma solução. Porquê? Porque sabemos que hoje, até pelas tarifas alfandegárias, sabemos perfeitamente cada vez mais, e face à quebra e alteração dos padrões de consumo, hoje o vinho do Porto caiu e muito o seu consumo. Hoje prefere-se um vinho muito mais doce, um vinho com menos taxa de alcoolemia do que propriamente. Portanto, ou seja, nós queremos encontrar a melhor solução, que não passe pelo arranque de vinha, mas não estamos a obrigar ninguém. Efetivamente tem que se encontrar uma solução, porque sabemos que a destilação de crise já não é possível. E estamos unicamente a encontrar, certamente reforçando a fiscalização, com outras medidas que propriamente se possa atingir, no caso concreto, em benefício para os pequenos viticultores. São esses que sofrem mais.